Olhei para as meninas dormindo. Marina tinha 7 anos, Júlia fazia 6 no próximo mês. Seus corpos pequenos estavam encolhidos sob 2 edredons gastos que a Cláudia tinha juntado para nós. Não era muito, mas era tudo que tínhamos. E eu precisava de mais. Muito mais. A casa da Cláudia em São João del Rei ficava no bairro do Pilar, aquele quarteirão onde as casas eram próximas demais uma da outra, onde os vizinhos ouviam tudo e comentavam ainda mais. Já fazia 2 semanas que estávamos lá, e a paciência dela estava se esgotando. Ouvi a conversa dela com o marido na noite anterior. Eu era um peso, as crianças faziam barulho, e a comida estava ficando cada vez mais cara. Ela tinha razão. Eu precisava de um teto. Um de verdade. Meu, das meninas, seguro. Levantei com cuidado para não acordar ninguém e fui até a pequena cozinha. O fogão de lenha estava apagado. Esquentei água na peneira velha e fiz um café fraco, daquele que mal tinha gosto de café. Enquanto bebia, li novamente os anúncios de emprego no jornal de terça-feira. Já conhecia todos de cor. Gerente de loja, requisitado experiência de 5 anos. Empacotador no supermercado, segunda a sábado, 7 da manhã às 7 da noite. Auxiliar de limpeza, R$ 3 por hora. Nenhum deles pagava o suficiente para uma casa. Nem para a comida. Nem para nada. Meu celular vibrou. Era uma mensagem de Marcos, meu ex. 3 palavras: não tenho dinheiro. Era assim toda semana. Ele tinha partido para Brasília com uma mulher que conheceu na rodoviária, e as 3 pensões de filha que ele devia desde setembro não chegavam nunca. Eu tinha tentado ir atrás da justiça, mas advogado era caro, e eu não tinha nem dinheiro para pagar o processo. As meninas acordaram aos poucos. Marina primeiro, com os olhos inchados de sono, pedindo leite. Júlia seguiu, mordendo a unha, já com aquele jeito tímido dela. Fiz mingau com o leite em pó que Cláudia deixava sempre perto do fogão, adoçado com açúcar que já tinha 3 anos. Elas comeram em silêncio, como tinham aprendido a fazer. Crianças aprendem rápido quando é necessário. A Cláudia apareceu por volta das 8, reclamando de dor de cabeça, dizendo que precisava que eu levasse as meninas para a rua porque ela e o marido iam dormir um pouco mais. Era sexta-feira, dia de feira na Avenida Getúlio Vargas. Pensei em levar as meninas, deixar que brincassem um pouco perto das barracas. Era de graça, e elas precisavam de ar fresco. Saímos da casa por volta das 9. O sol já estava quente, e a rua da Cláudia cheirava a esgoto e a pão de queijo. Havia um homem conversando com o dono do bar na esquina. Ele era alto, pele queimada de sol, com as mãos grandes e calejadas. Usava uma camiseta branca que tinha marca de suor nas costas e um chapéu de vaqueiro que tinha visto melhores dias. Ele olhou para mim e depois para as meninas, e havia algo na sua expressão que eu não conseguia identificar. Aquele ali é o seu Benedito, disse Dona Neuza, minha vizinha de rua que estava varrendo a calçada. Vem da fazenda dele, lá para o lado de Ritápolis. Tem umas quantas terras, gado, casa grande. É viúvo há uns 2 anos. Eu não respondi. Não era da minha conta. Continuei caminhando com as meninas, ouvindo Marina reclamar que estava com sede. A feira estava cheia. Barracas de frutas, verduras, queijo de serra, mel, roupas penduradas em varais. Comprei 2 maçãs com meus últimos R$ 3 e dividi entre as meninas. Elas comeram lentamente, saboreando cada mordida. Observei uma família passando com um carrinho de compras cheio. A mãe tinha um bolsa grande, roupas limpas, as crianças com tênis novo. Desviei o olhar. Quando voltávamos para a casa da Cláudia, o homem do chapéu estava de novo lá, desta vez sozinho. Ele estava sentado na parede, fumando um cigarro que tinha aquele cheiro forte de fumo sem filtro. Quando nos viu passar, ele se levantou. Bom dia, moça, disse ele, com uma voz que tinha o sotaque carregado da região. Continuei andando, puxando as meninas pela mão. Não precisava de conversa. Não tinha energia para isso. Espera aí, chamou ele, caminhando atrás. Seu Benedito, só para me apresentar. Pariai, Reliatant. Marina olhou para o homem com aquela curiosidade que crianças têm, sem medo. Trabalha por aí? Perguntou ele. Procurando trabalho, respondi brevemente. Ele observou as meninas. Suas filhas. São. Ele pediu um cigarro para um rapaz que passava e ficou em silêncio por um momento. Depois, de repente, como se estivesse decidindo algo em tempo real, ele disse: Você precisa de um teto.
A pergunta chegou como se tivesse sido preparada há tempos. Mas não tinha. Eu percebia. Ele estava olhando para mim como se estivesse vendo mais do que eu tinha certeza de que havia ali. Tenho uma fazenda, continuou ele. Casa grande, com 4 quartos. Cozinha ampla, poço de água boa. Terras que dão para plantar, uma horta bonita já começada. Gado, galinhas, tudo o que precisa para viver bem. Eu ouvia, mas não entendia. Ninguém oferecia nada de graça. E ele respirou fundo. Eu preciso de uma mulher que cuide de tudo. Que cozinhe, que organize. Que tenha companhia. Ele parou, depois adicionou. E eu preciso de uma mãe para minhas filhas. Tenho 2, do mesmo tamanho das suas. Moram com minha mãe, mas ela está ficando velha, e as meninas precisam de uma mulher na casa. Meu coração começou a bater mais rápido. Vem comigo, ele disse. Vem morar na fazenda. Você não vai passar fome. As meninas vão ter cama boa, comida de verdade, escola perto dali. E você vai ter um teto seguro. Eu não respondi. Ele continuou. Penso em casar com você depois, quando as coisas se ajustarem. Mas por enquanto, você vem como mulher da casa. Nada de errado, sem pressão. Só uma mulher cuidando de uma fazenda e de filhas. Marina puxou minha saia. Mamãe, quando a gente vai embora? Eu a olhei, depois olhei para seu Benedito. Havia algo nos olhos dele que não era malícia. Era solidão. Era necessidade, como a minha. Deixa eu pensar, disse eu. Pensar o quê? Respondeu ele. Você está na casa de alguém que não aguenta mais você. As meninas estão dormindo no chão. Você não tem emprego e não vai achar fácil arranjar um com criança pequena e sem referência. Era verdade. Cada palavra que ele falava era uma verdade que eu já conhecia. Vem comigo hoje, insistiu ele. A gente volta para a fazenda hoje. Você vai ver o lugar, as meninas vão correr na terra, vão comer comida boa. Se não gostar, eu te trago de volta segunda-feira. Mas apostar que você vai gostar. Eu deveria ter dito não. Deveria ter mantido a distância, ter ouvido histórias das minhas amigas sobre homens que ofereciam casarão e depois trancavam mulheres dentro. Mas eu estava cansada. Cansada de dormir no chão de outras pessoas, de pedir desculpas por existir, de sentir as filhas comendo com fome porque não tinha mais o que dar. Preciso pegar minhas coisas, disse eu. Confirme quando estiver pronto para o segundo bloco. Aqui está o segundo bloco. A Cláudia não disse muito quando voltei para buscar nossas coisas. Havia alívio nos olhos dela, misturado com uma culpa que ela tentava disfarçar oferecendo um pote de comida que tinha sobrado do almoço. Eu aceitei, agradeci, e não reclamei de nada. Nem do tempo em que fiquei lá, nem da comida que ela deixou faltar. Precisava sair daquele lugar com a cabeça erguida. Seu Benedito esperou na rua com um caminhão velho, vermelho, com o banco de couro rasgado e um cheiro que misturava gasolina, terra e fumo. As meninas entraram no banco de trás como se estivessem entrando em um castelo. Marina colocou a mão na janela, sentindo o ar quente passar entre os dedos. Júlia ficou quieta, segurando minha bolsa de roupas como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. A estrada para Ritápolis era de terra. Saímos de São João del Rei e depois de meia hora já não havia mais casarões coloniais, apenas eucaliptos, cercas de arame, e de vez em quando uma casa isolada no meio do mato. Seu Benedito dirigia com uma mão só, a outra descansando pela janela, e de vez em quando cantarolava uma música que eu não conhecia. Havia algo de calmo nele, como se aquele trajeto fosse rotina, como se trazer mulheres sozinhas em caminhão velhos fosse coisa normal. A fazenda tem 20 hectares, disse ele, quebrando o silêncio. 3 deles plantados com milho e feijão. O resto é pasto para o gado. Tenho uns 100 bois, mais ou menos. Vendo a carne para um açougue em Barbacena. Dá o pão de cada dia. Eu ouvia, mas não respondia muito. Tem um poço de água boa, como falei. A cozinha tem um fogão de lenha grande, e um fogão a gás também. Geladeira velha, mas funciona. Você vai poder cozinhar o que quiser. Marina perguntou se tinha piscina. Seu Benedito riu, um riso que vinha das costelas, genuíno. Tem um açude. A gente pode nadar lá quando ficar quente. Mas precisa ter cuidado porque tem piranha. Júlia ficou ainda mais quieta. Eu coloquei minha mão em seu cabelo, tentando acalmá-la. A fazenda apareceu depois de virar uma curva. Era maior do que eu imaginava.
A casa principal era de alvenaria, pintada de branco, com telhado de cerâmica que tinha alguns buracos. Havia uma varanda na frente com 3 degraus de cimento, e 2 janelas grandes que deixavam passar uma claridade que sugeria interior amplo. Para os lados, havia um celeiro, uma senzala antiga que tinha sido convertida em uma espécie de depósito, e currais com bois que nos olharam desinteressados quando passamos. Uma mulher idosa saiu da porta. Tinha cabelo branco preso em um coque, e usava um vestido estampado que tinha marcas de água de enxágue. Ela tinha os olhos de seu Benedito, aquele azul desbotado. Mãe, essa é a mulher que falei, disse Benedito. Ela vai ficar com a gente, ajudando na casa e cuidando das meninas com você. A mãe dele avaliou meu rosto como se estivesse comprando gado. Sabe cozinhar? Sai, respondi. Sabe limpar? Sai, Sabe tratar roupa? sai. Ela deu uma volta ao meu redor, observando meus braços, meu pescoço, a forma como eu mantinha as mãos. Depois, acenou com a cabeça. Tá bem. Melhor que ficar sozinho aqui. As meninas de Benedito apareceram na porta. Tinham 5 e 7 anos, igualzinho às minhas. Uma tinha cabelo comprido e cacheado, e a outra cabelo curto, quase como um menino. Ambas tinham aquele olhar tímido de quem perdeu a mãe cedo e não sabe bem como lidar com estranhos. Essas são a Petra e a Luciana, disse Benedito. Petra, Luciana, essa é a tia que vai morar com a gente. Tia, questionei internamente. Era estranho, mas depois entendi. Era uma forma de evitar confusão. Uma forma de preparar o terreno. A tarde foi dedicada a me mostrar a casa. Havia um corredor comprido que levava para a cozinha no fundo. A sala tinha 2 sofás gastos, uma televisão antiga de tubo e um relógio de parede que marcava uma hora que não correspondia à hora real. Subimos por uma escada de madeira para o segundo andar, onde havia 4 quartos. Um era de Benedito. Outro era de sua mãe. O terceiro tinha 2 camas onde dormiam Petra e Luciana. O quarto tinha um colchão velho no chão e nada mais. Esse aqui vai ser seu, disse Benedito. Você e as meninas dormem aqui. Amanhã eu trago móvel melhor, cama boa. Cama de verdade, não esse colchão. Olhei ao redor. Havia uma janela que dava para a serra. Havia uma brisa que entrava por ali, e um cheiro de terra molhada, de mato fresco. Era diferente do cheiro de esgoto da rua da Cláudia. A mãe de Benedito me mostrou a cozinha. Havia uma panela grande de ferro, talheres misturados em uma gaveta, um fogão a lenha com a boca manchada de cinza. Abrimos o guarda-comida. Havia feijão em potes grandes, milho ralado, garrafas de óleo de soja, sal, açúcar. Havia mais comida ali do que eu tinha visto em meses. Você cozinha para 5 pessoas todo dia, explicou a mãe de Benedito. Café da manhã, almoço, janta. Se sobrar, guarda para comer depois. A gente planta, colhe, abate, tudo aqui. Não é luxo, mas é honrado. Aquela noite, cozinhei feijão com carne de boi e mandioca. As meninas comeram junto com Petra e Luciana, que eram tímidas no começo, mas depois começaram a falar de coisas de criança. Marina perguntou onde estava a mãe delas. Petra respondeu que tinha morrido. Marina ofereceu seu pão para Petra. Petra aceitou. Eu observava tudo isso enquanto mexia o feijão, e algo dentro de mim começava a se acalmar. Não era felicidade ainda. Era mais como uma exaustão que finalmente encontrava um lugar para descansar. Benedito jantou conosco. Sua mãe não perguntou nada, não fez comentários. Apenas comeu, limpou o prato e subiu para dormir cedo, reclamando de dor nas costas. Quando as crianças estavam dormindo, Benedito me chamou para a varanda. O ar da noite era fresco, e havia sons de insetos que eu nunca tinha ouvido direito na cidade. Havia também um silêncio que era diferente. Um silêncio que deixava as pessoas pensarem. Você ficou bem aqui? Perguntou ele. Ficou tudo bem, respondi. Amanhã a gente conversa sobre dinheiro. Você vai ter uma mesada, para suas coisas, para as meninas. Não muito, mas suficiente. Você também pode vender ovos na feira, fazer doce, qualquer coisa que quiser. O dinheiro fica com você. Eu não tinha perguntado sobre dinheiro. Mas era bom saber. Era bom ter algo, mesmo que fosse pouco. E sobre o casamento, continuou ele. A gente deixa as coisas como estão por enquanto. Você conhece mais a fazenda, as crianças se conhecem melhor. Depois a gente vê.
Tudo no seu tempo. Havia algo honrado naquela proposta. Benedito não estava me comprando. Estava me oferecendo algo que eu precisava, e pedindo algo que ele também precisava. Era um acordo justo entre duas pessoas que estavam ambas quebradas. Obrigada, disse eu. De nada, respondeu ele. E depois, como se fosse a coisa mais natural do mundo, ele colocou a mão em meu ombro e a deixou ali. Era a primeira vez em meses que alguém me tocava de forma que não fosse para pedir algo. Era apenas um toque. Apenas uma presença. Naquela noite, deitei no colchão novo que Benedito trouxe logo pela manhã seguinte, com Marina e Júlia dormindo de ambos os lados, e pela primeira vez desde que Marco saiu, eu dormi sem aquele aperto no peito. Dormi sem sonhar. Dormi como alguém que finalmente tinha um lugar para estar. Mas havia algo que eu não sabia ainda. Algo que Benedito guardava para si. Algo que ia mudar tudo novamente, e dessa vez não seria para melhor. Não no começo. Confirme quando estiver pronto para o terceiro e último bloco. Aqui está o terceiro e último bloco. 3 meses se passaram. A fazenda se tornou minha casa de uma forma que eu nunca esperei. Acordava antes do amanhecer, ia para a cozinha ainda no escuro, acendia o fogão a lenha e começava a preparar café. Benedito entrava sempre por volta das 5:30, com cheiro de terra nos sapatos e aquela expressão de quem já tinha trabalhado por 2 horas enquanto o mundo dormia. Ele tomava o café em pé, comia um bolo de fubá que eu fazia nas terças e saía novamente para o trabalho. As meninas tinham se integrado completamente. Marina e Petra eram inseparáveis. Júlia e Luciana dormiam abraçadas, como irmãs de verdade. Eu via aquilo e o peso que carregava há tanto tempo começava a ficar mais leve. Havia rotina. Havia segurança. Havia comida. Mas havia também segredos. Comecei a notar quando Benedito recebia telefonemas. Ele saía de perto das crianças, ia para trás do celeiro e conversava em voz baixa. Depois voltava com aquela expressão pesada, como se tivesse recebido uma notícia ruim. Sua mãe percebia também. Mais de uma vez eu as vi trocando olhares que significavam algo que eu não entendia. Uma tarde, enquanto eu pendurava a roupa no varal, a mãe de Benedito se aproximou. Você é boa mulher, disse ela, de repente. Obrigada, respondi, desconfiada com aquele começo. Benedito teve um casamento que não deu certo, continuou ela, sem me olhar nos olhos. A primeira mulher dele era comigo, mas ela era fraca de caráter. Traía, gastava dinheiro que ele não tinha, ia para a cidade e voltava com problemas. Eu continuava pendurado à roupa, mas estava ouvindo tudo. Quando Petra e Luciana nasceram, ela ficou pior. Dizia que queria ir embora, que a fazenda era uma prisão. Benedito fez de tudo. Construiu um quarto bonito, comprou coisas que ela queria. Mas nada era suficiente. A mãe de Benedito pegou uma camiseta molhada e começou a pendurar junto comigo. Um dia ela saiu com um homem. Um homem que vendia carro, que tinha dinheiro de verdade. Deixou as meninas aqui, deixou Benedito com uma carta dizendo que não vinha mais voltar. Isso foi 4 anos atrás. Compreendi, naquele momento, por que Benedito tinha aquele olhar às vezes. Porque ele tocava nas meninas com aquele cuidado extremo, como se tivesse medo de que desaparecessem também. Benedito é um homem bom, finalizou a mãe. Mas ele carrega mágoa. E tem medo. Após aquela conversa, muita coisa fez sentido. A forma como ele me observava durante o dia, como se precisasse confirmar que eu ainda estava ali. A forma como pedia para eu colocar as crianças na cama, como se quisesse que fosse ritual nosso. A forma como começou a trazer pequenos presentes, um lenço para mim, uma boneca para Marina, um livro de histórias para Júlia. E então chegou a carta. Benedito estava em casa quando o carteiro passou. Eu estava na cozinha preparando o almoço. Ouvi ele abrir a carta, ouvi aquele silêncio que às vezes é pior que qualquer grito. Saí da cozinha e o encontrei sentado na varanda, com papel nas mãos e aquela expressão de quem acabava de ser atingido por uma onda. O que aconteceu? Perguntei. Ele levantou o olhar para mim. Os olhos azuis desbotados estavam vermelhos. É da minha ex-mulher, disse ele. Ela está em São Paulo. Disse que arrependeu. Que quer vir para casa. Que quer conhecer as meninas de novo. Eu senti meu corpo ficar frio. Ela diz que aquele homem saiu fora, que ela ficou sozinha, que não aguentava mais a vida na cidade. Que a fazenda era melhor do que ela pensava. Benedito amassou a carta com a mão. Eu pensei que ela nunca mais vinha.
Pensei que tinha esquecido das meninas, que tinha partido para uma vida diferente. Mas agora ela quer voltar, e eu não sei o que fazer. Eu sentei ao lado dele. Não era hora para falar sobre nós, sobre o que ele tinha dito semanas atrás sobre casar depois. Era a hora para ser honesta. As meninas estão felizes aqui, disse eu. Eu sei. E você está tentando não pensar no que essa mulher fez a elas. Eu sei. Mas ela é a mãe delas. Benedito olhou para mim. Tinha uma mistura de raiva e desespero naquele olhar. Eu tenho medo, confessou ele. Tenho medo que ela venha, que prometa coisas lindas, que as meninas a sigam. Tenho medo que ela desapareça de novo e que dessa vez ela sofra mais. E tenho medo que, se ela ficar, tudo que a gente construiu aqui desapareça. Eu entendi, naquele momento, que Benedito estava falando sobre mim também. Sobre a possibilidade de eu também desaparecer. Você não vai deixar as meninas irem, disse eu com certeza que não sentia. Você vai lutar por elas. Como? Perguntou ele. Na justiça. Ela é a mãe. Ela tem direitos. Eu pensei em Marcos, em como ele também tinha direitos que nunca exerceu. Pensei em como o sistema favorecia aqueles que conheciam as pessoas certas, aqueles que tinham dinheiro. Você contrata um advogado, disse eu. Você documenta tudo. Você prova que ela abandonou as meninas, que foi negligente. Você documenta o cuidado que você teve. Benedito olhou para mim como se eu tivesse acabado de oferecer algo que ele não esperava. Compreensão, talvez. Ou apenas alguém que entendia a luta por manter as crianças perto. A semana seguinte foi de preparação. Benedito foi até Barbacena e contratou um advogado chamado Dr. Teixeira, um homem que conhecia a região bem. Enquanto isso, eu comecei a documentar. Fiz lista de tudo que Benedito fazia pelas meninas. Escolaridade, ambas em uma escola privada no vilarejo próximo. Saúde, exames regularmente, vacinas em dia. Nutrição, comida de qualidade, vitaminas. Educação, Benedito ensinava noções básicas de vida rural, matemática, leitura. Amor, toda a descrição que eu pudesse dar do cuidado que ele tinha com Petra e Luciana. Benedito me olhava fazer aquilo e havia lágrimas nos seus olhos. Lágrimas de alguém que finalmente tinha alguém ao seu lado. Mas não era só documentação que precisávamos. Precisávamos de provas de abandono. Encontrei, em um baú na casa, cartas que a ex-mulher de Benedito tinha escrito e nunca enviado. Cartas que falavam sobre como ela não sabia ser mãe, como ela queria fugir. Precisávamos também de testemunhas. A mãe de Benedito assinou documentos. Os vizinhos, pessoas que o conheciam há anos, ofereceram depoimentos. E então, inesperadamente, Benedito recebeu uma ligação. Era a ex-mulher. Ela tinha chegado em Ritápolis e queria conhecer as meninas. Benedito combinou um encontro em um café na Praça Central. Ele pediu para eu ir também. Você é importante nessa história, disse ele. Você é a mulher que está cuidando das minhas filhas agora. Você é a razão pela qual elas estão bem. Fomos juntos. As meninas ficaram com a mãe de Benedito. A ex-mulher tinha cabelo tingido de louro, roupas que pareciam vir de São Paulo, e aquele jeito de quem está fora de lugar em um café de cidade pequena. Ela nos viu e imediatamente seus olhos ficaram vermelhos. Benedito, disse ela, levantando para abraçá-lo. Ele não retornou o abraço. Você está bem? Perguntou ela, ignorando minha presença. Estou bem, respondeu Benedito. As meninas também estão bem. Eu quero vê-las. Elas vão te conhecer, disse Benedito. Mas primeiro a gente precisa conversar sobre algumas coisas. Naquele café, em frente a pessoas que fingiam não ouvir, Benedito foi claro. Ele disse que havia um processo legal em andamento. Ele disse que documentava cada momento de negligência dela. Ele disse que as meninas eram felizes aqui, que iam continuar aqui, e que se ela quisesse ser parte da vida delas, era bem-vinda, mas apenas como visitante, apenas sob supervisão. A ex-mulher começou a chorar. Eu sou a mãe delas. Você abandonou elas, respondeu Benedito, sua voz baixa mas firme. Você escolheu um homem ao invés delas. Você não pode voltar agora esperando que tudo seja como era. Mas eu arrependida. Eu cometi um erro. Sim, você cometeu, concordou Benedito. E agora você vai viver com as consequências. Doutor Teixeira tinha avisado que as coisas poderiam ficar difíceis.
Mas Benedito tinha documentação sólida. Ele tinha uma casa estável, renda consistente, amor demonstrado. A ex-mulher tinha nada além de arrependimento tardio. 3 meses depois, a guarda foi oficialmente mantida com Benedito. A ex-mulher poderia visitar, mas apenas com a permissão dele e em horários determinados. A lei tinha sido clara, as crianças precisavam de estabilidade, e a estabilidade delas era fazenda, era Benedito, era a vida que tínhamos construído. Quando Benedito recebeu a sentença, ele veio me procurar no pátio onde eu estava alimentando as galinhas. Ficou tudo bem, disse ele. As meninas ficam comigo. Ficam com a gente. Eu continuei alimentando as galinhas, mas meus olhos encheram de lágrimas. Lágrimas de alívio, de esperança, de algo que eu não tinha direito de chamar de felicidade, mas que se aproximava muito disso. Naquela noite, Benedito pediu a minha mão enquanto estávamos na varanda. Não era um pedido teatral. Era simples, como tudo o que ele fazia. Você quer casar comigo? Sim, respondi, sem hesitar. Então a gente casa no mês que vem. Na capela do vilarejo, com as meninas como nossas testemunhas. E foi assim. No mês seguinte, vesti um vestido branco simples que comprei em Barbacena, e me casei com um homem que havia me oferecido um teto e que eu descobri que amava muito mais do que imaginei possível. Marina e Júlia foram minhas damas de honra. Petra e Luciana foram damas de honra também. A mãe de Benedito chorou. Os vizinhos aplaudiram. E quando Benedito me beijou no altar, eu senti aquele peso que carreguei por tanto tempo simplesmente desaparecer. Voltamos para a fazenda como marido e mulher. À noite, depois que as crianças dormiram, Benedito e eu ficamos na varanda, como tínhamos o hábito de fazer, mas agora com nossas mãos entrelaçadas. Você sabe o que mais mudou desde que você chegou aqui? Perguntou ele. O quê? A fazenda ganhou vida de novo. As crianças riem. A casa cheira a comida boa. E ele pausou. Eu aprendi que era possível ser feliz novamente. Eu coloquei minha cabeça em seu ombro. O cheiro dele era o mesmo de sempre: terra, suor, tabaco. Mas agora aquele cheiro significava casa. As meninas cresceram naquela fazenda. Marina se tornou professora. Júlia seguiu para Brasília e trabalha em um ministério. Petra virou veterinária. Luciana ficou perto, casou com um rapaz do vilarejo e agora tem filhos que brincam no pátio onde eu pendurava roupa naqueles primeiros dias. Benedito ainda trabalha a terra, embora sua mãe tenha partido há alguns anos. Eu ainda cozinho, ainda cuido, ainda amo aquele homem de forma quieta e profunda. Mas o que importa mesmo é que aquele dia em que fui oferecido um teto, não era apenas sobre estar cansada de viver em casas de outras pessoas. Era sobre aprender que às vezes, quando você está no fundo do poço, alguém aparece com uma corda. E aquela corda pode se transformar em corrente de ouro, se você tiver coragem de subir. Então, se você está assistindo isso e está no fundo do poço também, saiba que é possível sair. Que às vezes as pessoas que parecem estranhas no começo se tornam pessoas queridas. Que um teto é mais que paredes e teto. É segurança, é possibilidade, é esperança. E se você conhece alguém que está onde eu estava, compartilhe essa história. Comente suas próprias histórias de superação, de amor encontrado nos lugares inesperados. Porque a vida é feita de histórias, e algumas delas precisam ser contadas para que outras pessoas saibam que não estão sozinhas.